Pergunta 717. Que se há de pensar das pessoas, dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? O que a gente tem que pensar? Então, gente, o que é assambarcar? Assambarcar é tomar com exclusividade, chamar para si algo, privando os outros de desfrutarem da mesma vantagem, ou seja, monopolizar. Por exemplo, assambarcar o mercado nacional. Também pode ser tomar posse de, assenhorar-se de, ou seja, o vigia foi o primeiro a assambarcar as mercadorias, foi o primeiro a assenhorar-se das mercadorias, foi o primeiro a tomar posse das mercadorias, né? Ele pegou para ele, né? Então, monopolizando tudo. Então, o que a gente tem que pensar dessa gente que quer monopolizar tudo para elas, que querem, né, transformar as coisas do mundo, que são para todos, né? Que deveríamos estar todos usufruindo, os bens da terra, para proporcionar para elas mesmas aquilo que não é necessário, aquilo que é o supérfluo, para ostentação, né? Para mera ostentação, criando um monopólio, criando um usufruto que somente é dele. E assim dando também prejuízo, prejudicando os outros que não tem nem o necessário para viver, que não tem nem o básico, né? Falta o básico para as outras pessoas, e enquanto isso, aquelas pessoas que que monopolizaram, que pegaram tudo para elas, não dividem com o resto que precisa, que não tem nem aquilo que é básico, água, né? Uma coisa para comer, ou então um teto para dormir, nada, saúde, não tem nada. O que deve ser pensado? Como é que a gente pode pensar dessas pessoas? E aí os espíritos respondem: essas pessoas, né, que assambarcam, que monopolizam, que tomam para elas os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, para esbanjar, para ostentar, elas olvidam, elas esquecem a lei de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que elas se esqueceram da lei de Deus, ou elas não querem dar ouvidos à lei, não é? E essas pessoas terão que responder ao quê? Pelas privações que houverem causado aos outros. Então, assim como elas estão plantando isso, elas vão ter que colher depois, né? Se elas são egoístas, elas vão sofrer o egoísmo que elas mesmas causaram. Se elas estão dando prejuízo para pessoas, para determinadas pessoas, né? Elas vão ter que responder por esse prejuízo que elas causaram. Então, Kardec diz assim: nada tem de absoluto. Então, nada tem de absoluto. O limite entre o necessário e o supérfluo. Então, aonde o necessário começa e acaba, e aonde o supérfluo começa e acaba, não existe um limite absoluto ali, tá? Não dá pra gente calcular isso. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, né? A pessoa que mora nas selvas, a pessoa que mora em tribos ainda, que não tem uma complexidade, né, maior, elas não têm essas necessidades mais complexas. As necessidades são básicas, né? E a civilização criou essas necessidades mais diferentes das do selvagem. E os espíritos, né, que ditaram os preceitos acima, esses preceitos aqui, não têm a pretensão que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Então, quando a gente diz aqui do necessário, é o necessário de acordo com o tipo de sociedade em que você vive. Se o necessário para os
selvagens, para quem mora nas tribos, são coisas básicas, eles têm que receber coisas básicas. Se o necessário para uma pessoa civilizada, que tem uma complexidade maior de critérios, de necessidades, são diferentes, ela deve viver dentro da estrutura social dela, ela não pode sair dessa estrutura social para voltar para as selvas, né? Então é isso, ele está dizendo assim, eles não pretendem, os espíritos, que a gente vá viver como selvagem, né? Não precisa de roupa, não precisa de sapato, não precisa de livros, não precisa de comidas mais elaboradas, né? Medicamentos, uma universidade, eles não têm essa necessidade ainda. E nós temos essa necessidade. Então, tudo nesse assunto, sobre o necessário e o supérfluo, tudo é relativo, não é? Pode ser que seja necessário para uns, pode ser que não seja necessário para outros, cabendo a razão regrar as coisas. Então, nós precisamos lidar com a razão para entendermos que tipo de necessidade e que tipo de coisa superficial que a gente está lidando, ok? Primeiro, a gente tem que ter isso como a nossa bússola. A civilização desenvolve o senso moral, tá? E, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade. Então, nós temos essas duas coisas. O senso moral, que os selvagens ainda não têm, não possuem, e o sentimento de caridade, que o selvagem também ainda não possui. Isso não quer dizer que os selvagens não sejam caridosos, ou que os selvagens não tenham uma moral. E também não quer dizer que o homem civilizado tem um senso moral perfeito, e nem que o homem civilizado tem um sentimento de caridade perfeito. A civilização permite o desenvolvimento disso, ok? Então, a civilização desenvolve o sentimento moral e, ao mesmo tempo, com o moral, o sentimento de caridade. Esses dois sentimentos levam os homens a se prestarem mútuo apoio, né? Isso aqui a gente vai entender que esse mútuo apoio dentro de um sistema civilizado é devido ao desenvolvimento do senso moral e ao desenvolvimento do sentimento de caridade. Não significa, de novo, que no selvagem não exista um apoio, só que ele é desenvolvido de forma diferente, tá bem? Bom, os que vivem à custa, né, das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Então, quando você tem, né, um grupo que vive, que pode viver porque outros estão sendo privados, né, de uma vida com qualidade, estão sendo explorados, né? Esses outros estão sendo explorados para dar benefício a outros que estão vivendo às custas deles, né? Esses que estão explorando, os exploradores, né, estão explorando aquilo que a civilização traz como um benefício, tá? Eles estão usando esses benefícios da civilização de forma exploratória, tá? É uma forma destrutiva, é uma forma que eles vão ter que responder depois, é claro. Então, da civilização, essas pessoas que são os exploradores têm apenas o verniz, é aquela coisa superficial, né? Eles não são seres civilizados, eles fazem parte da civilização. Como muitos outros, né? Muitos outros seres humanos, que da religião só tem a máscara. Então, tem pessoas que se dizem religiosas, que dizem que tem religião, mas aquilo é só uma máscara. Elas não agem conforme a religião manda, né? Elas não pregam a regra amai-vos uns aos outros, perdoai para ser perdoado, né? Elas só têm uma máscara. E essas pessoas das quais a gente falou aqui na pergunta, que tomam
né, os bens da terra para si e prejudicam aqueles, né, que falta até o necessário, são pessoas que são mascarados civilizados, não são civilizados de verdade, porque a verdadeira civilização, ela desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Qualquer homem que esteja dentro da civilização e não pratique isso, não é uma pessoa civilizada. Eu vou realçar aqui novamente para a gente lembrar. Se eu estou dentro da civilização e não tenho um senso moral desenvolvido e o sentimento de caridade que tem que vir junto ao mesmo tempo, tem que ser desenvolvido ao mesmo tempo, não estaremos sendo civilizados, não estaremos prestando apoio mútuo uns aos outros.